No vídeo de hoje trataremos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, ainda dedicado à responsabilidade tributária de terceiros. Remeto quem nos assiste ao vídeo que refere-se ao artigo 134 para realçar aqui uma diferença entre os dois artigos. Enquanto no artigo 134 se fala de uma responsabilidade nos casos de impossibilidade de exigir do contribuinte, o que a rigor não é impossibilidade de exigir sempre é possível, pode ser impossibilidade de receber, que é o caso. Então, enquanto o artigo 134 se refere a uma impossibilidade de se exigir o tributo do contribuinte, o 135 se refere a uma responsabilidade pessoal, algo que é lido pela doutrina como uma responsabilidade solidária. Enquanto o artigo 134 se refere a uma responsabilidade que seria subsidiária, apesar do que consta do seu caput, porque ele diz, nos casos de impossibilidade de se exigir do contribuinte, o 135 se reporta a uma responsabilidade que é solidária, porque ele se refere a uma responsabilidade pessoal. A literalidade do artigo pode sugerir que as pessoas mencionadas nele, no artigo 135, só respondem quando o fato gerador da obrigação tenha sido praticado com infração de lei, contrato social ou estatuto. Mas não é essa a visão que a doutrina e a jurisprudência têm dado a esse artigo. Mesmo que o fato gerador não tenha sido praticado em infração de lei, ou com infração de lei, contrato social ou estatuto, mas se houver uma infração de lei ao contrato social ou ao estatuto, depois de nascida a obrigação, depois de ocorrido o seu fato gerador, mesmo assim se atrai a responsabilidade do terceiro mencionado no artigo 135, que são todos os que foram mencionados no 134, se houver atos com infração de lei, contrato social ou estatuto, eles respondem de modo pessoal e não subsidiário, ou seja, solidário e não subsidiário. E também empregados, e também mandatários, e também sócios, no caso, dirigentes, e também dirigentes, representantes, gerentes de pessoas jurídicas. É preciso atenção em relação ao inciso 3, que ele não se refere a quaisquer sócios, mas apenas aqueles que exerçam a representação, a gerência ou a apresentação, para usar uma expressão própria de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda dizia que as pessoas jurídicas nunca se fazem presentes. Então, aqueles que nós chamamos de seus representantes, eles são seus presentantes. Representante é aquele que representa quem poderia estar presente. Se eu posso ir a um compromisso e mando alguém em meu lugar, essa pessoa me representa, porque eu estaria presente, mas ela me representa. No caso de uma pessoa jurídica, elas não se representam, elas se presentam pelos seus dirigentes, gerentes, administradores. Mas, enfim, questões terminológicas à parte, o que importa é que as pessoas mencionadas no artigo 135 são sempre pessoas que agem em nome do contribuinte, representando ou presentando o contribuinte, e nessa condição excedem os poderes que aquele contribuinte havia dado a ela, a essa pessoa. E aí o ato deixa de ser imputável ao contribuinte e passa a ser imputável à pessoa. Então existem atos que são praticados pela pessoa jurídica e quem responde por eles é a pessoa jurídica. Mas existem atos que não podem ser imputados à pessoa jurídica, mas sim à pessoa natural que a apresenta. E aí, nessa condição, esses atos são de responsabilidade dessa pessoa. Isso é importante para afastar uma ideia que prevaleceu na jurisprudência durante algum tempo, calcada indevidamente no artigo 135, que era de responsabilizar dirigentes de pessoas jurídicas pelo mero inadimplemento de tributos. Então, se havia uma pessoa jurídica que não pagava o seu tributo, automaticamente se responsabilizava o seu representante, ao argumento de que não pagar tributos é infração de lei. E de fato o é. Não pagar tributos é uma infração de lei. Só que é uma infração de lei praticada pela pessoa jurídica e não pelo seu representante. Enquanto pessoa natural, ele é praticado pela pessoa jurídica através do seu órgão, que é o representante, agindo legitimamente enquanto órgão. Alguém pode dizer, mas se ele não pagou o tributo, o ato não pode ser legítimo. Pode, porque foi um ato da pessoa jurídica. Ilegítimo por parte da pessoa jurídica, mas legítimo por parte do representante. Ou seja, o representante seguiu a vontade da pessoa jurídica e a vontade da pessoa jurídica é que era ilegal. Então não se pode responsabilizar o representante, se deve responsabilizar a pessoa jurídica. Existe uma série de
aspectos ou de fatores que amparam ou embasam essa conclusão. Se nós responsabilizássemos o dirigente por quaisquer débitos da pessoa jurídica, porque não pagados a infração de alguma lei ou de algum contrato, desapareceria a própria distinção entre pessoas jurídicas e as pessoas naturais que as representam, que as apresentam. E isso teria consequências para a própria ideia de livre iniciativa econômica, como já foi mencionado no comentário ao artigo 134, no vídeo anterior. Então esse é um aspecto que deve ser levado em conta. Não é qualquer inadimplemento. O inadimplemento, o mero inadimplemento, ele é praticado pela pessoa jurídica. Agora, se é um ato que contraria os interesses do fisco, mas contraria os interesses da própria pessoa jurídica administrada, ou do contribuinte, seja ele quem for, porque podemos estar falando de outro inciso do artigo 135. Então, se é um ato que o representante, que o mandatário, que é aquela pessoa que age em nome do contribuinte, se esse ato não foi praticado pelo contribuinte porque ele contraria os interesses do próprio contribuinte, aí nessas hipóteses é que a responsabilidade do terceiro é atraída de modo pessoal à teor do artigo 135. Existem uma série de aspectos e comentários que devem ser feitos aqui a respeito ainda do artigo 135. Vamos a eles. O primeiro é o de que o terceiro responde, como dito, se praticar uma ilegalidade. Assim entendido aquele ato que contraria os interesses do fisco e contraria os interesses também de quem está sendo representado. Ao não pagar o tributo apenas, não está sendo contrariado o interesse de quem é representado. Mas a não pagar o tributo e desviar os recursos correspondentes para um caixa 2 e para uma conta particular do representante, aí nós temos um ato que pode ser imputado a ele enquanto representante, e aí ele responde nos termos do artigo 135. A prova em relação à prática de atos por parte do terceiro que atraem a incidência do artigo 135 do CTN é do fisco. Cabe à Fazenda provar que o representante, que o administrador da pessoa jurídica praticou esses atos. Essa prova deve ser feita como condição para que o nome dele seja inserido na certidão de dívida ativa, como condição para que ele seja alojado no polo passivo da obrigação de cujo lançamento se cogita. Embora haja decisões do Superior Tribunal de Justiça que sinalizam no sentido de que a mera referência ao nome do terceiro na certidão de dívida ativa já faz presumir a sua responsabilidade, é importante lembrar que a certidão de dívida ativa ela é sempre um reflexo, um espelho do que se apurou no processo administrativo. Não é possível lançar o tributo contra um contribuinte. Esse contribuinte se defende na esfera administrativa e, como conclusão desse processo administrativo, se enfia o nome de um terceiro junto com esse contribuinte na condição de responsável, sem que isso em momento algum tenha sido objeto de qualquer tipo de apuração, contraditório, defesa ou coisa que o valha, e se presumir por isso que esse terceiro responde. Não. Essa inserção é inválida, é indevida. Mas se houve lançamento contra o terceiro também, se ele foi alojado no polo passivo da obrigação de cujo lançamento se cogita, se ele teve pelo menos a oportunidade de participar do processo administrativo de controle interno da legalidade do lançamento, aí sim se pode colocar validamente o seu nome na CDA e se presume que ele é responsável, se presume que se praticaram os fatos capazes de atrair sua responsabilidade, cabendo a ele, em regra, o ônus da prova em contrário a ser exercitado, a ser exercido, a se desincumbir desse ônus, ele deve se desincumbir desse ônus nos embargos à execução. Agora, se o nome do terceiro não consta da CDA, entende a jurisprudência que a execução pode ser redirecionada contra ele, pode ser dirigida contra ele, desde que o fisco prove nos autos da execução a sua responsabilidade, a responsabilidade desse terceiro. Alguns pontos aqui merecem registro. O primeiro é de que, a rigor, não seria possível responsabilizar o terceiro se o nome dele não consta da CDA, provando nos autos da execução que ele é responsável, porque a execução não é processo de conhecimento, não é um processo para se apurar responsabilidades. Então não seria o espaço, não seria o ambiente, o artigo 135 do CTN, de ser apurada a sua incidência no processo de execução. Deveria ter sido apurado no processo administrativo. Porém, a jurisprudência entende possível apurar isso na execução, mas o ônus da prova é do fisco. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, seria o caso de se instaurar o procedimento o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por meio desse incidente, se apuraria a responsabilidade do terceiro em um processo em que haveria oportunidade cognitiva para isso, que se pudessem produzir provas para isso. Mas a jurisprudência tem vacilado quanto à aplicação desse dispositivo. Ora, entendendo que ele só se aplica quando é o caso de incidir o artigo 50 do Código Civil e se desconsiderar em absoluto a personalidade jurídica,
e não quando é o caso de aplicar o artigo 135, que é um equívoco, porque no caso de aplicação do artigo 135, também de algum modo se desconsidera, ainda que parcialmente, a personalidade jurídica para se alcançar a pessoa natural do representante. Um outro ponto importante de ser destacado em relação ao artigo 135 é o de que o prazo para que esse redirecionamento aconteça é o prazo prescricional. Se o nome do terceiro já constava da CDA e o terceiro já poderia ser citado desde o início, a citação da pessoa jurídica interrompe o prazo para que ele seja citado. Se ele não for citado nos 5 anos seguintes, prescreve a pretensão executiva do fisco em face do terceiro, do responsável. Mas se o fato que justifica a responsabilização acontece só depois, digamos que nada havia ocorrido que justificasse a responsabilidade do terceiro. Porém, já depois de lançado o tributo, já depois de inscrito em dívida ativa, já depois de movida a execução fiscal, o terceiro pratica um ato de gestão que infringe a lei ou o contrato social ou o estatuto da pessoa jurídica. Ele, por exemplo, promove a dissolução irregular da pessoa jurídica. Nesse caso, a responsabilidade dele nasce somente aí. Então, o prazo prescricional para o redirecionamento também tem início aí, o que já foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado nesse e em outros vídeos, nesses próximos vídeos. Ainda a respeito da responsabilidade, deixo aqui a indicação do meu livro de processo tributário. É um livro no qual esse tema se acha devidamente aprofundado. Até um próximo vídeo.